Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar, eu sou o professor Anchieta e desde novembro de 2020 eu tenho realizado correções de provas de concursos militares. Meu objetivo é corrigir todas as provas que tenho comigo. Para vocês terem uma ideia, as da ESA eu tenho corrigido desde 2008, a da EAR desde 2001, a da SpaceX desde o ano de 96, a da AFA desde o ano de 86, as provas da IPCA de 98 até agora, a da Escola Naval desde 93, da IFON desde 97, do Colégio Naval desde 1951 e do ITA e IME todas as provas que eu tenho aqui. A ideia é disponibilizar todas essas questões para alunos que vêm estudando para esses concursos possam perceber como é que essas questões já foram cobradas no passado e poder projetar o que pode acontecer no futuro. A partir de hoje eu vou disponibilizar vídeos com correções de questões por assuntos que visam preparar alunos para a ESA e para a EAR. Esses assuntos são os mesmos do edital e eu vou seguir a mesma sequência. Alguns vídeos que eu vou estar disponibilizando para vocês, eu gravei em dezembro de 2020, a partir de dezembro de 2020. Então peço desculpas de antemão caso a qualidade não seja tão boa. Para quem está estudando para esses concursos, esses vídeos poderão servir de apoio para esse aprendizado. Bons estudos a todos, desejo sucesso e até mais. Tchau! A primeira questão diz assim: considere a função de R em R. Esse primeiro conjunto R aqui é o domínio. O segundo conjunto é o contradomínio, tá? Então, sempre uma função, ela vai estar presa com esses dois conjuntos. Aquele que lança flechas e aquele que recebe as flechas, tá? Aqui a gente tem a função, ela é definida por duas sentenças, né? Ela tem uma ideia aqui e outra ideia aqui. Na primeira ideia, diz assim, olha, o valor do y vai ser 1 se o x que aparecer aqui dentro for um número racional. Aí é necessário saber o que é um número racional, né? O número racional é todo aquele número que a gente consegue colocar em fração, aonde o número de cima e o número de baixo da fração, que é o numerador e o denominador, eles são números inteiros. Então esse é o conceito de número racional. E todo número que a gente não consegue colocar na forma PQ, que é uma fração, né? A gente tem um número irracional. Mas se o x aqui dentro for irracional, a gente coloca 0 para o resultado, tá bom? Aí agora ele vem aqui e mostra uma expressão para a gente. E pede para a gente calcular o valor da expressão f de 2 mais f de raiz de 2 menos f de 2 mais raiz de 2. Como trabalhar essa ideia, né? Então vocês têm que pensar assim. Bom, como o 2 ele aparece no lugar do x, vamos perceber qual é a imagem do 2. O 2 está vendo quem do outro lado? Ou seja, o 2 que está nesse conjunto está vendo quem do outro lado? Bom, aqui diz que se 2 for um número racional, coloque 1 aqui. Mas se 2 for um número racional, coloque 0 aqui. Como 2 é um número racional, então a gente vai colocar 1 nessa posição. Então a questão é bem simples. Agora, f de raiz de 2. Raiz de 2 é um número racional ou irracional? Bom, nós sabemos que a raiz de 2 é irracional. Logo, se ele apareceu no lugar do x, coloque 0 para esse resultado. Então, vamos colocar 0 aqui. Agora, vamos calcular a última ideia. f de 2 mais raiz de 2. Aqui está um pouquinho maior, mas é bem tranquilo. Eu tenho um número racional e estou somando com um número raiz de 2, que é irracional. Bom, dessa soma aqui, é certo que vai sair um número irracional. Bom, se o número que está aqui dentro é irracional, então, de novo, a imagem aqui é nula. Observe, então, que o 2 tem imagem 1, o raiz de 2 tem imagem 0 e 2 mais raiz de 2 tem imagem 0. Bom, agora vamos substituir. f de 2 é 1, mais f de raiz de 2 é 0, menos f de 2 mais raiz de 2 é 0. Como esses dois valores aqui, eles se anulam, né? Então, a gente tem como resultado o número 1. E o número 1 a gente percebe que está na letra C. Então, é isso, pessoal. Essa primeira questão é uma questão bem tranquila. Vamos, então, a uma próxima questão. Bom, na segunda questão, ele diz assim: qual das relações de A, conjunto A com 2 elementos, e B, um conjunto com 3 elementos, dadas abaixo, qual dessas relações abaixo é uma função? É a questão, né? É a dúvida que ele tem. Qual delas é uma função? Primeiro, vamos relembrar aqui o conceito de função. Quando a gente tem um conjunto A e tem um conjunto B, e no conjunto A nós temos vários elementos, vamos colocar aqui 3 elementos, e no conjunto B a gente tem 1, 2, 3, 10 elementos, tanto faz.
Uma função ela é dada quando os elementos do A, eles atiram flechas no conjunto B. O problema é que eles só têm uma flecha para atirar. Então, cada um deles só podem lançar uma flecha para o outro lado. Aonde ela vai bater do outro lado não é nenhum problema. Mas eu só tenho uma flecha de cada elemento do A. E todos os elementos do A, eles têm que mandar a flecha para o outro lado. Então, é isso que caracteriza a ideia de função. Ou seja, os elementos do conjunto A, eles só podem aparecer uma vez. E detalhe, todos eles devem aparecer. Como esses valores, eles estão montando pares ordenados, então os pares ordenados têm que ter todos os elementos do conjunto A e aparecendo apenas uma vez. Então vamos observar isso. Na letra A, a gente observa que o número 1, ele está no conjunto aqui A, ele está vendo o 4 e o 1 está vendo o 5. Isso não pode acontecer, porque é como se duas flechas tivessem saído do mesmo elemento do conjunto A. Isso não é uma função. Então, essa relação não é uma função. Vamos na B. O 1 apareceu e o 2 apareceu no início. Então, essa daqui é uma função. O que vai aparecer do outro lado não é nenhum problema. Então, a B é a correta. Mas vamos verificar por que a C está errada. Aqui é o 1, né? Lançou a flechinha dele. O 2 lançou a flechinha dele. E depois o 2 lançou de novo. Então aqui está o erro. Nós não podemos ter um número lançando flecha duas vezes. Ou seja, o 2 tem imagem 4 e o 2 tem imagem 5, o que é incompatível com a ideia da função. Agora a D, por que está errada? O 1 tem 3 imagens, né? Isso aqui é incompatível. E o 2 também, ele tem 3 imagens. Isso é incompatível. Então, isso aqui não é função, isso aqui não é função. São apenas relações. Então, vamos para a questão número 3. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão número 3. Tá? Lá diz assim: observe o gráfico da função f e assinale a única alternativa que é verdadeira. Aí, aqui tem um gráfico, né? Aqui está a nossa função f. E aqui tem as alternativas. Então, vamos analisar uma a uma, tá? Ele diz na A, f de 1 é maior do que 0. O que a gente faz, né? Esse 1, ele está no lugar do x. Ora, o eixo x é o eixo horizontal. Nós vamos lá no 1. Imagina que você está caminhando sobre o eixo x e para em cima do número 1. Quando você parar em cima do número 1, você vai olhar o gráfico. Aí você olha o gráfico e percebe que ele tem imagem 1 aqui abaixo do eixo x. Então, a gente percebe que a imagem do número 1 está abaixo do eixo x. Então, ela é menor do que 0. Aqui diz que ela é maior do que 0, então isso aqui é falso. Vamos a B. A B diz assim, ó, quando você estiver no 0, então imagina que a gente chegou aqui no 0, tá? E você olhar para o gráfico, você vai ver 3. Ora, 1, 2, 3. Não tem gráfico nenhum aqui no 3, ó. Então, essa daqui também é falsa. Na verdade, o f do 0 é o próprio 0, é de onde partiu o gráfico. Aí ele diz aqui, ó, C, menos 4 não pertence ao domínio da função. O que é o domínio da função, né? Quando a gente tem um gráfico, a gente projeta ele na direção do eixo x. Essa projeção ortogonal, que é uma sombra, vai dar para a gente o domínio da função. Então, esse gráfico aqui, ele tem como domínio, projetando ele para o eixo x, ele então vai marcar essa parte aqui. Daqui para cá, no infinito aqui, né? Porque ele é infinito. Então, essa linha aqui que está em laranja é o domínio da função. E ele diz que o menos 4 não está aqui dentro. Ora, o menos 4 é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Realmente, o menos 4 não está aqui dentro. Então, a C é a verdadeira. Vamos perceber por que as outras duas estão erradas. F de 1 é menor que F de 2. Ora, vamos lá no 1. Estamos aqui no 1, aqui está o F de 1. O 2 está um pouquinho depois do 1 à direita, né? Então, vamos colocar o 2 aqui e vamos olhar para o gráfico agora. E vamos voltar aqui para enxergar a imagem dele. A imagem dele está aqui. A gente percebe que o F de 1, está acima do F de 2, então é maior. Então, o F de 1 é maior do que o F de 2 porque está acima. E aqui disse que estava abaixo, menor é abaixo. Então, essa aqui é falsa. E a última, a gente vai lá no 2 e vamos marcar o pontinho no 2. E vamos lá no 4. O 4 está um pouquinho para a direita, né? Vou marcar ele por aqui, o 4. E ele disse que os dois estão vendo o 0. Olha, o F de 2 já não está vendo o 0. Ele está vendo um valor aqui que não é o 0. E o 4, então, já está errado na primeira. Não precisa nem analisar a segunda também. O F de 4
ele está aqui que não é o zero, e essa daqui é falsa. Então é isso, pessoal. Vamos à quarta questão. A quarta questão, como vocês podem observar, tem relação com a questão anterior, com a questão 3. A função f do exercício anterior, ela é crescente em todo o domínio. Como é que a gente percebe que uma função é crescente? Quando a gente caminha no eixo x, da esquerda para a direita, e olha o movimento do gráfico. Observe que andando da esquerda para a direita, quando a gente encontra o gráfico, esse gráfico vai estar descendo. Então, não é crescente, tá? B, é constante. Então, o que é uma função constante? Quando a gente anda da esquerda para a direita, ela permanece sempre na mesma posição. Por exemplo, essa linha que tem aqui, ó, que é a linha y igual, por exemplo, a 2, é uma função constante. Porque em qualquer lugar que você esteja do x, tu olha para cima e vê o valor 2 aqui. Qualquer lugar do x, tu olha para cima e vê o valor 2. Então, isso é uma função constante. Não é o nosso caso aqui. É decrescente em todo o domínio. Ora, se o domínio dessa função é essa parte que a gente marcou na questão anterior, né? Aqui está o domínio dela. Então fala assim, é decrescente em todo o seu domínio. O domínio dela está indo para lá e ela está decrescendo, ou seja, está caindo em relação ao movimento da esquerda para a direita, ela está descendo. Então ela é decrescente em todo o seu domínio e a correta então é a letra C. A D, ela é crescente, então já é errado porque ela é decrescente. E a E, ela é decrescente só de 0 até 1. E crescente para maior do que 1, que é falso, né? Ela é decrescente todo o período aí, todo o tempo. Então é isso, pessoal. Vamos para a questão número 5. Bom, a questão número 5 diz assim: seja os conjuntos A, conjunto 1 e 2, e B, conjunto com os elementos 0, 1 e 2, e ele pergunta qual das afirmativas abaixo é verdadeira. Aí vem aqui as alternativas A, B, C, D, E. Ele quer saber na A se f de x igual a 2x é uma função de A em B. Bom, como é que a gente faz isso? Vamos escrever aqui A, f de x é igual a 2x. Ora, a gente vai pegar todos os elementos do conjunto A, então a gente tem aqui 1 e 2, e vai verificar se todos eles têm elementos no conjunto B. Vamos ver. Usando essa lei aqui. Então, vamos lá. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Se eu colocar o número 1 aqui, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Eu tenho que enxergar o 2. Ah, tem um 2 lá. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, vai ter que dar 4. Eu tenho que olhar um 4 aqui. Aí eu vou para o outro lado e não tenho 4. Então, isso não é uma função, porque o número 2 não encontra a imagem dele. Então, a A está fora. Vamos para B. Do mesmo jeito, tem que testar, tá? Na B, a gente tem uma função igual a x mais 1. O conjunto A é uma função de A em B, cuidado, tá? Porque aqui na D tem de B em A. Então, A é o conjunto com os elementos 1 e 2 e B é o conjunto com os elementos 0, 1 e 2. Jogando, então, o número 1 na lei, vai ficar 1 mais 1, 2. Aí, o número 1 mais 1 vai enxergar o 2. Jogando 2, 2 mais 1 tem que ver 3. Não tem o 3. Então, também não é uma função de A em B. Então, vamos para a C. Isso aqui está fora. Na C, a gente tem f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto A lança flechas no conjunto B. Isso é importante. Conjunto A, 1 e 2. Conjunto B, 0, 1 e 2. Esse é o B. Então, vamos lá. Número 1 entra aqui. Vamos fazer de cabeça, né? 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, o 1 tem imagem no 0. O 2 entra aqui, dá 4. 4 mais 2 dá 6, né? 4 mais 2 dá 6. 2 menos 3 dá menos 6. 6 menos 6 dá 0. O 2 também tá enxergando o 0. Então, o 1 e o 2 lançaram as suas únicas flechas, porque eles só têm uma flecha, e atingiram lá a imagem 0, não tem problema nenhum. Então, a C, ela é uma verdade, tá? Agora, vamos ver por que a D estaria errada. Vamos resolver a D. A D é x ao quadrado menos x. Só que é B lançando flechas no A. Então, a gente vai escrever o B primeiro, 0, 1 e 2. E vamos escrever o A depois, 1 e 2. Agora, vamos lá. Jogando o valor 0. 0 menos 0 dá 0. O 0 já tem uma dúvida. Ele já não encontra a imagem dele. Então, não precisa nem fazer mais nada. Então, a D não é função, tá? E na E, do mesmo jeito,
A gente tem uma lei f de x igual a x menos 1, de B em A, então a gente começa com o conjunto B e termina com o conjunto A. 0, 1 e 2, e depois 1 e 2. E a gente vai jogar os valores. 0 no lugar do x dá menos 1. Então, o 0 tenta encontrar alguém e já não encontra. Então, a e também não é uma função de B em A. Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Então, vamos corrigir agora a questão 6. Uma função que verifica a propriedade qualquer que seja x, f de menos x é igual a menos f de x. Então, qualquer que seja o valor de x, isso aqui é igual. E aí ele te dá 5 funções para a gente perceber qual delas é verdadeira. Então, vou fazer o seguinte, vamos montar uma tabelinha aqui para facilitar a nossa vida. Vamos colocar f de menos x como sendo um resultado e menos f de x como sendo outro resultado. Onde ficar igual é a resposta correta, tá? Então, vamos lá. F de x é igual a 2. Se eu trocar o sinal do x por f de menos x, eu vou continuar enxergando 2, porque não tem variável aqui para ser substituída. Então, esse f de menos x, ele é igual ao f de x. Agora, vamos trocar o sinal da função menos f de x. Quando eu troco o sinal aqui, eu tenho que trocar o sinal lá, menos 2. Olha, eu percebo que isso não é igual a isso aqui, ó. Tu percebe que 2 não é menos 2. Então, se isso é igual a isso, eu percebo que 2 não é igual a menos 2. Ou seja, a primeira é falsa. Vamos para a segunda. Essa aqui seria a letra A. Vamos para B. Ora, no lugar do x, eu vou colocar menos x. Então, vai ficar f de menos x. E no lugar desse x, eu vou colocar menos, então vai ficar menos 2x. Vai ficar assim. Agora, eu vou trocar o sinal da função. É menos f de x. Se eu trocar o sinal aqui, eu tenho que trocar o sinal lá. Menos 2x. Ora, se isso é igual a isso, isso tem que ser igual a isso. E é igual. Logo, a B é a verdade. Vamos analisar as outras. Vamos ver a C. Se eu trocar o x aqui, vai ficar f de menos x é igual a menos x ao quadrado. Ora, menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, f de menos x continua sendo x ao quadrado. Agora, vamos trocar o sinal fora. Vai ficar menos f de x é igual. Vai trocar o sinal aqui fora. Vai ficar menos x ao quadrado. Ora, se isso é igual a isso, isso tem que ser igual a isso. E eu percebo que aqui é x ao quadrado e aqui é menos x ao quadrado, que não é a mesma coisa. Então, a C estaria errada. Vamos analisar a D. Vou apagar aqui, tá? Na D, a gente vai ter o seguinte. F de menos x é igual a 2 elevado a menos x. Ora, menos x inverte a base, então vai ficar meio elevado a x. Se do outro lado aparecer a mesma coisa, é porque a D é correta, né? A gente sabe que não é, porque a B já é correta. Então, vamos lá. Menos f de x. Se eu troco o sinal aqui, eu troco o sinal aqui. Menos 2 elevado a x. Não dá para fazer mais nada. Ora, se isso é igual a isso, isso tem que ser igual a isso. O que não é verdade, tá? Então, a E, vamos ver a E. Só para não ficar nenhuma dúvida. Ora, se eu troco o x aqui, vai ficar f de menos x é igual a cosseno de menos x. Na trigonometria, o cosseno de menos x, ele é o cosseno de x. Então, f de menos x é o cosseno de x. Se do outro lado aparecer cosseno de x, aí está correto. Então, vamos lá. Menos, vou trocar o sinal aqui, menos f de menos, aliás, menos f de x é igual a menos cosseno de x. Não dá para fazer nada com esse negativo, né? E eu percebo que isso já é igual a isso. E isso não é igual a isso, é diferente. Então, a 6, pessoal, é a letra B. Então, vamos para a questão 7. Então, vamos resolver a questão 7. Cada um dos gráficos abaixo representa uma função y é igual a f de x, tal que f tem como domínio de f esse intervalo aqui, ou seja, domínio de f, pessoal, está contido no intervalo fechado menos 3 e 4. Quer dizer, ele não diz que é, diz que está contido. Pode ser, inclusive, esse, tá? E isso daqui, menos 3 e 4, que é esse outro intervalo, é o contradomínio, tá? Essa outra parte aqui seria o contradomínio da nossa função.
E a primeira parte aqui, o domínio da função, está contido em -3, no intervalo -3 até 4, podendo até ser o intervalo -3 até 4. Qual deles, desses gráficos aqui, representa uma função bijetora no seu domínio? Então vamos relembrar o que é uma bijetora. A bijetora é quando a gente tem dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Aí os elementos de A lançam flechas nos elementos de B, e a quantidade de elementos que a gente tem que ter em B é a mesma de A. Para ser bijetora tem que ser a mesma quantidade, tá? Então aqui, por exemplo, esse elemento lança flecha nesse elemento, esse elemento lança flecha nesse aqui, esse aqui lança nesse aqui, e esse aqui lança nesse aqui. Ou seja, é sobrejetora, porque não sobrou nenhum elemento no conjunto B, e é injetora, porque todos os elementos estão ligados um a um. Então é bijetora. Então a gente tem que procurar uma bijetora. Agora, como é que a gente percebe uma bijetora no gráfico? Então vamos lá. Para ser sobrejetora, todo esse conjunto aqui, que é o contradomínio, ele tem que ser ocupado. Ou seja, o gráfico tem que gerar uma sombra do -3 até o 4. Então vamos marcar esse -3 e 4 em todos os gráficos, né? Aqui, ó, -3 e 4. Vou marcar ele aqui, ó. Do -3 até o 4, isso é a imagem. Toda a imagem tem que ser ocupada, tá? Aqui também toda a imagem tem que ser ocupada. Se a imagem não for ocupada, não vai ser sobrejetora. Aqui toda a imagem tem que ser ocupada. E aqui toda a imagem tem que ser ocupada. Então vamos analisar isso primeiro. Vamos verificar se toda a imagem foi ocupada. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele pega só uma parte da imagem e só projeta para cá. Essa parte aqui, ó, não tem gráfico. Então não é a letra A, porque não é sobrejetora. Vamos na B. A B, o gráfico sobe, aí tem um buraco aqui, ó, que não vai pegar a parte do intervalo que tem que ser tomado, né? Então aqui também a B está errada, não vai ser uma sobrejetora. A C, o gráfico, ele toma todo o intervalo -3 até 4. Então, sobrejetora C é. Vamos analisar a D. A D sobe, aí tem um buraquinho aqui, aí é preenchido por esse cara aqui, ele passa, então fecha aqui, e aí também é. Então, a C e a D, as duas são sobrejetoras. Vamos ver qual das duas não é injetora, né? Para ser injetora, nós temos que traçar linhas horizontais. Se essas linhas horizontais tocarem o gráfico em apenas um ponto, ele é gráfico de uma injetora. Então, vamos ver o primeiro gráfico. Então, traçando linhas horizontais aqui, até aqui tudo bem, mas quando chega aqui em cima, ó, a gente vai tocar um monte de ponto. Então aqui não é injetora. A gente percebe na letra D que só vai tocar em um ponto em qualquer lugarzinho que a gente passar. Então a resposta correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Então vamos resolver agora a questão 8. As figuras abaixo ilustram os gráficos das funções G1 de R em R, G2 também de R em R, e G3 também de R em R, respectivamente, nesta ordem. Então, G1, G2 e G3. A partir dos gráficos acima, são feitas as seguintes afirmações. 1. G1 é sobrejetora. 2. G2 é crescente. 3. G3 é bijetora. Então, vamos analisar aqui se são falsas ou verdadeiras. Vamos analisar, então, uma por uma. G1 é sobrejetora? Para ser sobrejetora, na G1, todo esse conjunto R, ele tem que ser também o contradomínio. Se ele for o contradomínio da função, então ela vai ser sobrejetora. Então, vamos lá. A gente percebe que essa função G1 ela é infinita para baixo, ela é infinita para cima, então a imagem dela vai estar passando aqui em cima do Y. Como o Y vai ser todo tomado, então o contradomínio dela, que é da função, vai ser realmente os reais. Então a número 1 é sobrejetora, então ela é verdadeira, a 1. A 2, ele diz que ela é crescente. Ora, vamos ver. Aqui está crescendo e aqui está crescendo. Então, ela é crescente. Então, a 2 também é verdadeira. A 3, ela diz que é bijetora. Ora, para ser bijetora, tem que ser sobrejetora e injetora. Vamos analisar a injetora. A injetora, nós temos que traçar linhas horizontais. E essas linhas horizontais só podem tocar o gráfico em um ponto. E quando a gente traça aqui, ó, ou aqui, a gente percebe que está tocando em 2 pontos. Então, ela não é injetora, logo ela não é bijetora. Então, a 3, ela é falsa. Bom, buscando a resposta correta aqui, 2 e 3 são falsas, está errado, todas são falsas. 1 e 2 são verdadeiras e 3 é falsa,
Então é a letra C. Questão 9. Neste plano cartesiano estão representados os gráficos das funções f e g, ambas definidas no intervalo aberto de 0 até 6. Então está aqui a função f e está aqui a função g, tá? Sejam S o subconjunto de números reais definido por S, tal que o produto dessas duas leis tem que dar um número negativo. Então, quando a gente multiplicar uma lei pela outra, tem que dar um número negativo, ou seja, o f vezes o g tem que ser um número negativo. Ora, para a gente ter um número negativo no produto de dois números, a gente precisa que um deles seja positivo e o outro seja negativo. E a gente vai ter um número menor do que zero. Ou ainda, a gente pode ter um negativo e um positivo. Isso também vai dar um número negativo. No gráfico, pessoal, como é que a gente analisa isso? A gente analisa assim, a gente olha para o eixo X, está aqui o eixo X, e verifica o gráfico. Quando ele está acima do eixo X é porque ele é positivo, ou tem imagens positivas. Quando o gráfico está abaixo do eixo X é porque ele tem imagens negativas. Como a gente precisa de um produto de sinais contrários, é necessário que, ao olhar para o eixo X, um dos gráficos esteja acima do eixo X e o outro gráfico esteja abaixo do eixo X. Vamos analisar aqui. Vamos caminhar pelo eixo X. Caminhando pelo eixo X, quando a gente chega aqui no zero, os dois gráficos eles estão acima do eixo X. Isso vai acontecer até o 2. Quando chega no 2, o gráfico G passa a ficar embaixo do eixo X e o gráfico de F fica acima. Mas isso acontece só até o 3. Quando a gente passa do 3, os dois gráficos estão abaixo. Isso não nos interessa porque eles dois são negativos e negativo, o que vai dar positivo. Bom, então vamos lá. Aqui ele é positivo, entre 0 e 1 é positivo e positivo. Entre 1 e 2 é positivo e positivo. Entre 2 e 3, o de cima é positivo e o de baixo é negativo, o que nos interessa aqui, né? Eu vou até colocar aqui, ó, de uma outra cor, essa parte aqui, ó, onde está o 2, eu vou marcar e onde está o 3. Ficou um pouquinho fora ali, mas essa parte aqui dentro, ela nos interessa. Vamos voltar aqui e pegar o vermelho. Aqui a gente tem de 4 a 5 negativo e negativo, e a gente percebe que de 5 até 6, aqui em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Então aqui também não nos interessa, né, esse intervalo que vai de 5 até 6 nos interessa. Então, nesses dois intervalos, nós temos sinais contrários. E tendo sinais contrários, o produto vai ser negativo, que nos interessa, tá? Então, a nossa resposta tem que estar entre 2 e 3, ou a nossa resposta 5 e 6, tá? Então a gente vai buscar isso, 2 e 3, 5 e 6, e está logo na letra A, que é a resposta correta, então. Pessoal, é isso. Então vamos resolver agora a questão 10. Dados os conjuntos A com os elementos menos 1, 0, 1 e 2, e B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, assinale o que for correto. A primeira, a função, então vamos lá. A função AB, definida por f de x é igual a x mais 3. Ela é sobrejetora. Como é que a gente sabe que uma função é sobrejetora? Bom, só para relembrar, tá? Sobrejetora. Uma função ela é sobrejetora quando a gente olha para os dois conjuntos, né, o A e o B. Então, função ela já é. Vamos imaginar que o conjunto A tem 3 elementos. E o conjunto B, ele tem uma quantidade de elementos lá. Uma função para ser sobrejetora, o conjunto B tem que ser o conjunto imagem. Ou seja, todos os elementos do conjunto B devem receber flechas. Então, para ser sobrejetora, os elementos do A, eles têm que lançar flechas em B e tem que eliminar todos os elementos do conjunto B. Então, se eu tenho 3 elementos aqui, eu tenho que ter no máximo 3 no conjunto B. Porque se eu tiver 4 lá no conjunto B, eu não consigo eliminar os 4, só consigo eliminar 3. Então, a quantidade de elementos de B, para ser sobrejetora, tem que ser menor que a quantidade de elementos de A. Ou igual, né? Então, aqui eu tenho um outro conjunto. E aqui vamos imaginar 3 elementos.
E aqui vamos imaginar dois elementos. Observem que a gente tem condições de eliminar todos os elementos de B. Então é sobrejetora. Quando é que ela não vai ser sobrejetora? A, B. Então a gente tem aqui vários elementos e aqui a gente também tem vários elementos. Observe que esse elemento tem que eliminar alguém. Esse elemento aqui pode eliminar o mesmo, ou pode eliminar outro. E esse elemento aqui pode eliminar esse. Observe que vão sobrar elementos. Então, nesse caso, não é uma função sobrejetora, tá? Então, ele está querendo analisar se, na letra A, f de x igual a x mais 3 é sobrejetora. Então, vamos lá. Usando os elementos de A e B, que é uma função de A em B, então a gente vai verificar isso. Se acontecer um desses dois casos, é sobrejetora. Se acontecer esse, não é, tá? Então, vamos lá. A, menos 1, 0, 1 e 2. B, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que não precisa nem fazer o cálculo, né? Porque no conjunto B nós temos 5 elementos. No conjunto A nós só temos 4. Não adianta, esses 4 eles não conseguem eliminar aqueles 5 elementos. Mesmo atirando de 1 para 1, tá? Então ela não vai ser sobrejetora, não é a letra A e a gente não precisa perder esse tempo. Se você quiser perder o tempo, você joga menos 1 aqui, vai dar 2. Joga 0 aqui, vai dar 3. Joga 1 aqui, vai dar 4. Joga 2 aqui, vai dar 5 e vai sobrar 1. Então ela não vai ser sobrejetora porque ela vai cair nesse caso aqui que vai sobrar elemento, tá bom? Vamos para B. A B diz o quê? F de A e B, ou seja, uma função de A em B, definida pela lei f de x é igual a x mais 2, é bijetora. O que é uma função bijetora, né? Uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ora, a gente viu na A que ela não era sobrejetora. Por que a A não era sobrejetora? Porque o conjunto B tem 5 elementos e não tem como ele eliminar 5 elementos tendo 4 elementos no conjunto A. Do mesmo modo, aqui também não vai conseguir eliminar. Então, se bijetora é uma função injetora e sobrejetora, e nesse caso aqui ela também não vai ser sobrejetora, logo ela não vai ser bijetora. Então, a gente não precisa nem perder tempo. Mas se vocês quiserem perder um tempinho, coloca o conjunto A, coloca o conjunto B, monta, e você vai perceber, como no caso anterior, que os 4 elementos não vão conseguir eliminar os 5 elementos, tá bom? Vamos para C. O que a C diz? A relação de A em B, definida pela lei y é igual a x ao quadrado mais 3, e é uma relação, ó, tu vê que ele não falou em função, falou numa relação de A em B, tá? Com x que pertencendo a A, y pertencendo a B, representa uma função de A e B. Ele quer verificar o seguinte, se lançando flechas de A para B, né, com essa lei, a gente consegue chegar numa função. E o conceito de função está no conjunto A. Todos os elementos do conjunto A devem lançar flechas no conjunto B. E só uma flecha. Então seria assim, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Tenho 4 elementos no conjunto A e tenho 5 elementos no conjunto B. Não tem problema, o conjunto B tem mais elementos. O conceito de função é estabelecido assim. Eu vou jogar valores no x e vou procurar valores no y. Todo mundo aqui do x tem que lançar flecha. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, o menos 1 está vendo 4. O 0 jogado aqui dá 0. 0 mais 3 deu 3. Então, o 0 tem imagem 3. O 1, quando colocado aqui, vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, o 1 está vendo 4. E o 2, quando colocado aqui, dá 4. 4 mais 3 dá 7. O 2, então, não está vendo 7. Então, não é uma função de A e B. Então, a 4, aliás, a C estaria errada. Vamos para D. D. A função é f de A em B. Então, ele está afirmando que é uma função de A em B. Definida pela lei f de x é igual a x mais 3. Ela é injetora. O que é uma função injetora, né? Vamos aqui estabelecer a ideia de injetora para a gente poder resolver a questão. Quando a gente tem um conjunto A e tem um conjunto B, uma função ela é chamada de injetora quando eu tenho elementos no conjunto A e tenho elementos no conjunto B de tal maneira
que a ligação desses elementos seja de 1 para 1. Ou seja, o elemento A tem que lançar flecha. Lançou a flecha, pegou lá. Esse elemento aqui de B não pode ser mais elemento de ninguém do A. Então aqui eu vou ter que lançar flecha em outro lugar. E aqui lançar flecha em outro lugar. Então a injetora se caracteriza com a ligação de 1 para 1. O que impõe que o conjunto B tem que ter uma quantidade igual de elementos, no mínimo, ou maior. Podemos sobrar elementos, não tem problema nenhum, tá? Mas se aparecer um desenho desse aqui, de 1 para 1, é uma injetora. Vamos fazer o cálculo aqui. Se eu tenho o conjunto A com os elementos menos 1, 0, 1 e 2, e tenho o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, jogando o conjunto A, os elementos do A na lei, no lugar do X, vamos procurar os elementos no conjunto B. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, menos 1 está enxergando 2. 0 mais 3 está vendo 3. 0 está vendo 3. 1 mais 3 está vendo 4. E 2 mais 3 está vendo 5. Ora, a gente percebe que a ligação aqui é de 1 para 1. Então, é uma injetora, sim. Então, a D está correta. E vamos analisar, então, a última ideia, que seria essa daqui. O conjunto de A em B, quer dizer, uma F de A em B, o conjunto imagem de F de A e B, definida pela lei, F de x é igual a x ao quadrado mais 1, é igual, aí tem aqui a imagem, é igual a 1, 2 e 5. O que é imagem? Imagem são os elementos de B que recebem flechas. Então, a imagem são os elementos de B que receberam flechas. Então, vamos pegar a lei e aplicar aqui nos conjuntos A e B, né? A, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o menos 1 na lei fica 1, 1 mais 1 dá 2. Então, o menos 1, ele está vendo 2. Então, 2 é a imagem do menos 1, tá? O 0 na lei dá 0 mais 1 dá 1. Então, o 0 dá 1. O 1 é a imagem do 0 através daquela lei. O 1 aqui vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, o 1 também está vendo o 2. Não tem problema nenhum elementos do conjunto B receberem mais de uma flecha, tá? E o 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 1 dá 5, e tem lá a imagem dele. Ora, imagem, então, são aqueles elementos que receberam flechas. Quem recebeu flecha aqui foi o 1, o 2 e o 5. Logo, o conjunto imagem aqui, dessa função, né, tem os elementos 1, 2 e 5. E isso realmente bate com isso que está aqui. Então, essa última também é verdadeira. Nós temos a D verdadeira e a E verdadeira, tá bom? Pessoal, é isso. Valeu por hoje. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.